eu estou feliz de estar aqui nesta manhã, pois passei muito enfermo esses dias para trás, mas Deus teve compaixão de mim, estendeu a sua mão e hoje eu estou aqui muito alegre. Agradeço aos irmãos que oraram por mim e agradeço a Deus pela sua boa mão na minha vida também. Irmãos, vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 41. A oferta da viúva pobre. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobrejava, mas esta, de sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Irmãos, capítulo 12 deste Evangelho começa com a exposição de Jesus sobre uma vinha plantada, que simbolizava a história da redenção que ele ia fazer. E depois, irmão, nesse mesmo capítulo, os herodianos e os fariseus, para o experimentarem, vieram com uma cilada, uma armadilha política, para o apanhar na alguma palavra e o condenarem, dizendo a respeito se era lícito pagar o imposto a César ou não. E havia, irmãos, nesta pergunta maldade, astúcia. E eram pessoas religiosas que estavam fazendo aquilo, sabe, irmãos? Eram os fariseus, os herodianos, e eles eram inimigos, viviam brigando, discutindo, mas para fazer mal se ajuntaram estes 2 grupos. E o nosso Senhor, irmãos, na sua profunda sabedoria, disse a eles: me traga aqui uma moeda. E trouxeram. Era um denário. E naquela moeda estava estampado, irmãos, o rosto de César. E havia uma inscrição dos 2 lados da moeda. Um era o rosto, e do outro lado ele assentado com um diadema na cabeça. E havia a inscrição: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E o Senhor pegou a moeda, olhou: de quem que é esse rosto aqui? É de César. Então, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Dê a Ele o que lhe pertence e não misture as coisas. É aqui, irmãos, que nós acabamos de ler. Eram 2 pequenas moedas que aquela pobre viúva tinha, de cobre, irmãos.
não tinha rosto de ninguém, não tinha estampado o rosto de César, pois era bem fininha a moeda de cobre. Era tudo que ela tinha, não tinha mais nada. E nós podemos, irmãos, dar o título desta mensagem como a adoração perfeita. Ela, irmãos, tudo que tinha, tudo que possuía, foi adorar a Deus. E ela sabia que não tinha muito valor aquilo, não é? Mas ela colocou o coração, irmãos, colocou a vida, colocou o ser naquela oferta que ela ia fazer. E colocou ali no gasofilástro. E lá estava sentado Jesus, observando. Como nesta manhã, não é, irmãos? Todos nós que estamos aqui assentados, os olhos do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre a nossa vida. E aqueles irmãos que, fazendo muito ou pouco, fazem para adorar a Deus, recebe a recompensa divina. Recebe, irmãos, aquilo que ninguém pode fazer. E algumas vezes, irmãos, nós, no caminho, alguém não observa o que fazemos. Algumas vezes alguma tristeza, fiz com tanto carinho, fiz com tanto amor, ninguém observou. Pode ser que os olhos humanos não vejam o teu trabalho, não vejam o teu esforço, não vejam a tua dedicação, mas o Senhor está vendo. Ele está vendo tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Então, amados, e nós podemos imaginar, e não iremos ser extenso hoje na mensagem, irmãos, mas preste atenção. E nós aqui, reunidos no domingo, alguma irmã, algum irmão, está aqui, já deixa, não é, de manhã, a alimentação pronta. Quando voltar é só fazer assim e já vamos nos assentarmos à mesa. Os irmãos imaginam, irmãos, era um sábado, aonde se ia adorar no templo. O que será que aquela viúva pobre tinha deixado preparado em casa? O que será que ela tinha, irmãos? Ela levou a adoração sincera diante de Deus. Ela amava a Deus, irmãos, sobre todas as coisas. Não era como aquele doutor também que chegou lá no Senhor, está aqui, irmãos, no capítulo 12. Qual que é o maior mandamento? Qual que é? E o Senhor falou, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ela amava, irmãos, o Senhor sobre todas as coisas. Tudo que ela tinha era do Senhor. Ela tinha se entregado ao Senhor e tudo que era dela era de Deus, irmãos. Era dele. E queira o Senhor derramar sobre nós esse santo sentimento. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos para te adorar, não só com a minha pessoa, mas com tudo que eu tenho. Olha, irmãos, preste atenção, e eu também. Hoje fala fundo no meu coração o Senhor, irmãos, fundo. Que algumas vezes ela, saindo dali daquela adoração para a sua casa, o que será que ela tinha na mesa ou na casa para comer, para a sua subsistência? Porque ela deu tudo
e saiu inteiramente na dependência de Deus. Já estava nas mãos de Deus, irmãos, das mãos do Senhor, descendo para a sua casa. Eu posso imaginar, irmãos, ainda que num contexto diferente, mas o salmista, ao falar da sua dependência de Deus, e dependia de Deus em tudo na sua vida, disse: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Irmãos, preparar uma mesa para mim. Ele, como hóspede de Deus, irmãos, assentado naquela mesa, onde não tinha comida terrena, não era manjares e iguarias e nada disto. Não, irmãos, era o alimento que desce do céu direto dentro do coração do adorador sincero, daqueles que se entrega ao Senhor de corpo e alma. Tudo que é meu é de Deus. E quando é chamado para fazer alguma coisa, não se nega. Não se recusa. Irmãos, não. Está sempre pronto. Senhor, eis-me aqui. Tu queres que eu faça? E o coração mole para obedecer e na gratidão, porque Deus já fez muito. Irmãos, e comer, se alimentar das coisas que são dos céus, é bem diferente, irmãos. Bem diferente. Traz no coração, na alma, um prazer indescritível. Traz uma alegria, irmãos, um contentamento quando se dispõe para se fazer o que Deus nos pede. Traz uma recompensa dentro do coração que nada desta vida pode substituir. Irmãos, que está ouvindo esta mensagem, a mim também. Se tu estiveres sempre na dependência de Deus, sempre, Senhor, dependo de Ti em tudo na minha vida, Ele nunca te abandonará. E se a tua confiança, eu tenho lá uma poupança, eu tenho lá alguma reserva, e se a tua confiança estiver no que você possui, irmãos, algumas vezes pode acontecer, muda o governo, todo mundo fica sem nada. Ou particularmente lá trava a conta, você fica sem nem um tostão. Mas quem confia em Deus, irmãos, nunca fica sem nada. Amparo divino, amparo e socorro do céu na hora da necessidade. Irmãos, e esta pobre viúva fez assim. E o Senhor chamou os apóstolos e os discípulos, e falou dela, viu aqueles lá fizeram, o que sobrava a ela? Não, deu tudo o que tinha, saiu na dependência exclusiva de Deus. Se tu, irmão, estás na dependência do Senhor, Ele não vai te abandonar, não. Na hora certa aparece, vem, irmãos. E acontece aquilo que você menos espera, e eu também. Então, amados, e algumas vezes também, e nós, aproveito agora, me traz o Senhor isto, nós estamos com um projeto tão grande, irmãos, necessário. A nossa igreja precisa ser ampliada, as nossas crianças precisavam ter um lugar um pouco maior. E algumas vezes nós fechamos a mão, não é? O que eu vou dar é tão pouco que não vai nem fazer diferença. Hoje o Senhor coloca no nosso coração, irmãos, para falarmos isto aqui. O teu pouco nas mãos do Senhor se torna muito, se torna bastante. Então não sejas avarento e não coloques o teu coração naquilo que você tem. E você vai ver
por experiência que o Senhor te recompensará. Ele te devolverá, não te ficará devendo nada. Os irmãos se lembram quando estava aquela multidão enorme? 5.000 homens, e não tinha, foi contada as mulheres, só os homens. E o Senhor achou que deveria dar comida à multidão. E os apóstolos desanimados, é muito dinheiro, não vai dar. Mas tem aí, presta atenção, irmão, tem aí um rapazinho no meio desta multidão, um rapaz pequeno. Ele tem 2 pãezinhos de cevada e 5 peixinhos. Mas o que é isto para esta grande? Traz aqui, manda a multidão se assentar. Manda eles se assentarem. 5 pães, irmão, 5 peixinhos e 2 pães de cevada. Aquela grande multidão. E o Senhor, irmãos, pulou todas as etapas da cevada, que precisava ser plantada, ia demorar para chegar no ponto de se colher e fazer o pão, mas na mão do Senhor ia surgindo, irmãos, ia crescendo um pouquinho daquele rapaz, daquele menino. Irmãos, saciou a multidão e ainda sobrou 12 cestos. Na mão do Senhor sobra, nunca falta, irmãos. E isto é o que o Senhor põe no meu coração e põe na nossa vida. É uma mensagem tão simples, não é? Mas que seja derramado primeiramente em mim, em todos que estão nos ouvindo, este desejo de estarmos na dependência do Todo-Poderoso e nada haverá de nos faltar. Esta é a mensagem, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Vamos orar então, irmãos. Os irmãos se levantem, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nos achamos mais uma vez, ao término deste santo culto, que Tu estavas presente no meio de nós, pois sentimos o nosso coração arder e queimar, Senhor, com a Tua presença divina e sagrada. Agora acompanha estes nossos irmãos que irão cada um para as suas casas, guardando-os no caminho, elevando no coração este santo alimento que desde a manhã cedo está vindo do céu para sustento das nossas almas. Assim, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Ele que é bendito para sempre. Amém.